quando tu disseste: buscai a minha presença, o meu coração disse a ti: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Salmo 27, verso 8. O salmista está dizendo que o seu coração compreendeu o mandamento do Senhor: buscai a minha presença. Ele responde ao Senhor dizendo: a tua presença eu buscarei. Eu quero a tua presença, e por tua presença meu ser anela. O que Deus quer que nós busquemos? A sua presença. A presença de Deus é melhor do que as suas bênçãos. Buscar a presença de Deus não tem nada a ver com religião ou com alguma coisa que se deve observar. Esta presença de Deus pode ser considerada em dois aspectos. Deus é onipresente e a sua presença está em todo lugar. Mas há também a chamada presença manifesta de Deus. Esta presença manifesta de Deus acontece dentro de nós pela regeneração em Cristo. É a presença de Deus que experimentamos em nós. Esta presença é Cristo em mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo é a base para a manifestação da presença de Deus em mim. Cristo crucificado por nós é a base, e nós crucificados com Cristo é a experiência necessária para se alcançar a presença manifesta de Deus em nós. João capítulo 14, verso 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Jesus disse aos seus discípulos: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João capítulo 14, verso 20. Nós em Cristo fala da nossa atração, identificação e crucificação com Cristo, em Cristo. Cristo em nós fala de Cristo ressurreto, vivendo em nós a sua vida.
Depois que o Senhor morreu na cruz e ressuscitou, Ele está em nós. Cristo não vive ao meu lado, mas em mim. Não se trata de buscar a presença de Deus fora de mim, mas em mim. A presença grandiosa do Senhor santifica todo o lugar onde se manifesta. Se Cristo está em nós, temos santidade de dentro para fora, se expressando em toda a nossa maneira de viver. A maior riqueza que uma pessoa pode ter é a presença de Cristo no seu interior. Em Colossenses capítulo 3, verso 3, a palavra diz: porque morrestes, estais mortos. Em Colossenses capítulo 3, verso 4, a palavra afirma: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. A palavra está mostrando pelo menos 4 experiências que temos com Cristo. Nossa morte com Cristo, porque morrestes, porque estáis mortos, e mortos com Cristo na cruz. Nossa ressurreição juntamente com Cristo, porque Cristo é a nossa vida, e Cristo só pode ser a nossa vida na ressurreição dele e nossa juntamente com ele. Cristo em nós, nossa vida. E Cristo em nós, nossa vida se manifestando. Cristo é a minha vida, e Ele se manifesta como a minha vida. Ele é a vida em nós. Mas a vida de Cristo é dinâmica. É vida que se manifesta. Cristo, nossa vida, se manifesta em nós e através de nós. Cristo, nossa vida, é o Cristo oculto, mas este Cristo oculto em nós se manifesta, ele é revelado. Se Cristo não está sendo revelado em você, se a vida de Cristo não está se manifestando em você, através de você, é porque Cristo não está em você. E se Cristo não está em você, é porque você ainda não creu de fato sua morte com Cristo na cruz. Porque quando nós cremos a nossa morte com Cristo na cruz, a vida de Cristo se manifesta. A condição para que a vida de Cristo se manifeste em nós é esta: mortos com Cristo. Então a vida dele se manifesta em todas as circunstâncias. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele. Alguns entendem que esse manifestar de Cristo
seria a volta dele. Mas Paulo não está falando do retorno de Cristo. Ele falou da nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo, e que Cristo agora é a nossa vida. Certamente o Senhor se manifestará de forma corpórea e visível na sua vinda. Mas agora a sua manifestação ocorre dentro de nós. Cristo se manifesta como nossa vida. A nossa vida é uma pessoa, a pessoa de Deus, porque Cristo é Deus em nós. Ele se manifesta em nós e através de nós. João capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus disse: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João capítulo 14, verso 21. Jesus está falando da sua presença manifesta em nós, da presença de Deus revelada em nós, da sua manifestação dentro de nós. Manifestarei a Ele, foi o que Jesus disse. É uma manifestação que acontece dentro de nós e pelo seu amor. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. É uma manifestação de amor, é uma manifestação apaixonada. É nesta manifestação que acontece a nossa comunhão preciosa com Ele. Ele se manifesta a mim e eu busco a sua manifestação, a sua presença. É a manifestação da sua majestosa presença divina dentro de nós, e nós podemos adorá-lo. É a manifestação da sua pessoa, vida e poder dentro de nós. É a manifestação pessoal dele em mim. Ele pessoalmente quer se manifestar dentro de cada um de nós e expressar tudo o que ele é. Você experimenta a manifestação de Jesus? Você busca a manifestação de Jesus? O que você busca? É o querer do Pai revelar o seu Filho em mim. É o querer do Pai, o viver
do Filho em mim, e o Filho também quer viver em mim. É o querer do Pai, o seu Filho manifesto em mim. Que Pai bom, que Pai maravilhoso nós temos. É a sua vontade, é o seu poder, o revelar Cristo em cada um de nós. A condição para o Filho se manifestar em nós é a nossa crucificação com Ele. Quando cremos a nossa crucificação com Cristo, então a vida do Filho de Deus se manifesta, e cada vez mais. É como o sol, que a Vilma comentou aqui agora há pouco. Quando a Edna desconfiou que estava grávida do Eduardo, foi feito um exame que confirmou, mas nós não víamos nada. Mas depois, a vida que estava dentro dela foi crescendo, se manifestando e aparecendo. Foi sendo revelada e manifestada. E continua crescendo e se manifestando até hoje, graças a Deus. A vida cresceu até sair da barriga e continua aí um menino sadio, feliz, crescendo e se manifestando. Graças a Deus. Não tem nada que impeça o crescimento da vida, sua manifestação, sua revelação, sua expressão. Nada pode impedir a manifestação da vida. E se esta vida é a vida de Cristo, então aí é que nada pode mesmo impedir a sua manifestação. Essa manifestação de Cristo é uma manifestação crescente e cada vez maior. A vida de Cristo em nós é cada vez mais exuberante e abundante. A revelação de Cristo acontece na mesma proporção da sua manifestação em nós. E naquele que Cristo está, Ele está se manifestando, se revelando. É vida em abundância. Ou vocês acham que Jesus se enganou quando Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham meia boca? Mais ou menos. É vida em abundância e cada vez mais. Não é coisa material, não. É a vida de Cristo em nós. Evangelho de João, capítulo 14, verso 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, verso 20. Faremos nele morada.
Deus quer morar em nós. Se não quisesse, Jesus não teria dito: faremos nele morada. Cristo quer morar em nós. Mas, para uma pessoa ser a morada de Deus, ela precisa morrer e ressuscitar em Cristo. Cristo nos fez morrer com Ele para o pecado. Depois disso, Cristo foi ressuscitado e nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, verso 6. O resultado da nossa morte e ressurreição com Cristo é este: não mais eu, mas Cristo em mim. Já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. A minha crucificação com Cristo é um estado permanente. Eu fui crucificado, estou crucificado e continuo crucificado pela fé. E a vida de Cristo em mim é eternamente. Cristo não viveu em nenhum pecador e nem viverá. Se você não foi liberto do pecado, Cristo não vai viver em você, não vai entrar em você. Cristo não viveu em nenhum pecador, nem viverá. Ele vive naquele que morreu e ressuscitou com Ele. Cristo vive naquele que Ele remiu de toda iniquidade. Cristo vive naquele que Ele remiu de todo o pecado e purificou. A nova criatura é a morada santa de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam nesse santuário que somos nós. Nós somos o santuário onde Deus vive e onde acontece a grande adoração e o único supremo culto. A presença de Deus está em todos os lugares, mas segundo a palavra de Deus, Deus faz habitação no seu povo. Você não tem que viver de qualquer jeito, não, e nem pode. Porque Deus está em cada um de vocês. Ele está em nós, Ele está em mim. A presença de Deus está em todos os lugares. Mas segundo a sua palavra, Deus faz habitação no seu povo. O seu povo é aquele que morreu e ressuscitou em Cristo. Por isso é povo santo. É residência permanente de Deus. Essa permanência deve ser entendida como Cristo vindo residir no interior da pessoa regenerada. Cristo fez lar permanente em cada regenerado. Cristo manifesto em nosso interior é a essência da fé. Cristo se faz tão real para mim, para nós, como qualquer outra pessoa, até mais.
Quando nascemos de novo, Cristo veio habitar em nós. Não é um aluguel, mas somos casas espirituais para a sua morada. Cristo habitando em nós pessoalmente, em espírito, pelo Espírito Santo. Cristo não habita em nós meramente através de seus ensinos. Cristo habita pessoalmente em nós numa relação espiritual de fé. Não é Cristo entre nós, mas em nós. Cristo vive em nós e não conosco. Ele vive em mim e não comigo. Essa é a condição de um cristão em Cristo. Não há nada mais elevado do que isto. O cristão nascido de novo está cheio, preenchido de Cristo. O nascido de novo está cheio de Cristo, todavia pode ter mais dele a cada instante. Porque Cristo é Deus, é eterno, é infinito. Creia sua morte e ressurreição em Cristo, e a promessa de Deus se cumprirá em seu interior. E viremos para Ele e faremos nele morada.